pedi encarecidamente que elas abortassem. Foram 2 meninas, na verdade. Uma conversa de adultos, por favor, a gente nem se conhece direito, acho que você deve abortar. Eu sempre fui a favor do aborto. Eu, por um lado, fui egoísta, pensando que o filho iria atrapalhar isso tudo. Eu fiquei muito ofendido por não ter participado da decisão. Hoje eu vejo isso como totalmente irrelevante. Decidir criar é o pai e a mãe, mas a decisão de criar é uma decisão dura. Hoje, com a cabeça de hoje, eu não faria um aborto. Parece que aflorou um lado paterno em mim, sabe? Hoje eu me vejo muito mais pai do que antes disso acontecer. Eu sou a favor quando me cabe, eu sou muito contra quando eu quero ter um filho. É uma coisa muito machocêntrica mesmo, né? É a vontade de querer decidir o que a mulher vai fazer com o corpo dela. O homem que olha para a mulher e ataca ela por abortar tem que olhar para si e falar, eu passo a segurança que essa mulher precisa para ter uma criança no mundo, e aguentar uma criança não é fácil. O cara vai e foge, o homem aborta de outra forma. Eu tive o direito de nascer, vocês tiveram direito. Então por que ele também não teria esse direito? Então o ventre dela vai ser um berço ou vai ser um cemitério? A partir do momento que existe a união óvulo e espermatozoide, já é a concepção. Só Deus pode dizer haja vida, mas ninguém. A polêmica maior não é entre mulheres. A polêmica maior é dos homens. O aborto é uma questão religiosa? É. O aborto é uma questão de medicina? É. O aborto é uma questão de justiça? É. O aborto é uma questão de escolha? É. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Eu me dirijo a vocês para contar um pouco da minha situação e pedir, por favor, a sua ajuda. Por favor, ajuda-me. Precisa. Só Deus. Estou numa situação muito difícil. Eu abortei. Isso é amor. Sem querer alimentar os comentaristas raivosos do Facebook, mas o aborto não é fruto da imoralidade dos tempos atuais. Já no Egito Antigo, se escrevia sobre métodos para interromper a gravidez. Um dos mais populares envolvia uma mistura de cocô de crocodilo e mel. Estranhamente, não há registros de nenhum textão pró-aborto ou pró-vida naquela época. Talvez porque era mais difícil dar opinião com hieróglifos, ou talvez porque essa discussão só começou a se tornar relevante a partir do século IX. De lá para cá, cada lugar do mundo teve seus motivos para criar leis que proibissem ou dificultassem o aborto. Hoje, se compararmos o mapa do desenvolvimento com o mapa da legislação atual, vamos ver que eles são bem parecidos. O aborto hoje é legalizado na maior parte dos países desenvolvidos e criminalizado na maior parte dos países pobres. E também dá para comparar com o nível de religiosidade de cada país. Ou seja, quanto mais religioso, mais proibido o aborto é. E não há comentarista de Facebook que diga que isso é só uma coincidência. A verdade é que, independente de qual seja a sua opinião pessoal sobre o assunto, numa coisa, nós, a religião, os países ricos e pobres, os comentaristas de Facebook e até a ciência, todos podemos concordar. Não existe um consenso definitivo sobre quando a vida começa. De acordo com a embriologia, com a genética, com a obstetrícia, a vida se inicia na concepção. Onde houve o encontro do espermatozoide com o óvulo, não tem por que nós matarmos. Dentro dos ventres maternos existe um ser vivo que desde a concepção ele foi formado. Naquele zigoto, naquela primeira célula, está todo o material genético, aquele mapa que nos fará o que nós somos hoje. A vida é um valor
tão grande que no momento em que é concebido, ele tem que ser protegido pelo Estado. Infelizmente, né, colocam aquela máxima de que meu corpo, minhas regras. O corpo é dela, mas o outro corpo que ela leva não é um ser humano, né? Mas será que o conceito de livre escolha das mulheres não foi longe demais? Montamos um painel diversificado de homens brancos de gravata borboleta para falar de aborto. Senhores? Qualquer que seja a condição, a vida tem que ser preservada, porque tanto faz a rica quanto faz a pobre estão cometendo um crime, estão matando um ser humano que a Constituição não permitiria. Falar de aborto é muito fácil, a gente está do lado de cá, né? Nós estamos falando de seres humanos que estão no útero, né, aguardando o seu nascimento. Há direito ou não da mulher matar no seu próprio ventre um ser humano? E essa é a resposta que eu gostaria que as pessoas me dessem. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma menina de 9 anos, um menino de 2 aninhos e meio. E agora eu peguei uma gravidez indesejada surpresa, né? Foi quando eu fui no médico, eu falei pra ele, doutor, eu senti muita cólica nesta madrugada, tava descendo pra mim nos outros meses normal e nesse mês não desceu. Aí o doutor falou, então olha lá pra aquela telinha. Foi onde eu olhei, ele falou lá, você tá grávida, é um bebê. E ele falava e eu não queria ouvir, e eu não queria aceitar. E eu falei pra ele, doutor, mas eu não esperava, eu não queria, não era pra ter vindo. Aí ele falava, mas veio, então você vai ter que aceitar. Eu sou de família evangélica, cresci no evangélico e eles são totalmente contra o aborto, apesar de já ter ocorrido dentro da minha família. E aí, devido a essa terceira gravidez indesejada que eu tive com ele fora do relacionamento, porque ele já está com uma nova moça, um novo relacionamento e eu estou com meus filhos sozinho, eu optei por não ter. Eu comecei a pesquisar, eu comecei a entrar na internet e pesquisar muito. Foi onde eu vi um site de que é uma ONG de fora, que eles apoiam essas mulheres que estão desesperadas em busca, com segurança, de como fazer um aborto seguro, de quanto tempo você está com a calculadora, o tanto de comprimido que deve ser utilizado. E nisso eu liguei desesperada para minha amiga e falei para minha amiga, vamos lá comprar o remédio onde você comprou da vez que você fez, porque eu tenho certeza que o seu é original. E eu pedi uma ajuda para ela, porque ela era a única pessoa que eu sabia que tinha feito e ocorrido com sucesso. Até que a gente encontrou um senhor plaqueiro. Aí a minha amiga falou, não, vou ser bem reta pra você, estou atrás de Citotec. Ele me deu muito rápido a cartela embrulhadinha no saquinho de farmácia. E um pouquinho mais pra frente eu tirei o dinheiro do bolso, do camisão que eu estava e dei na mão dele. Quando a gente foi comprar, eu estava me sentindo uma usuária de droga ou uma traficante, porque eu tive que fazer as coisas correndo e se escondendo, olhando ao seu redor como se você estivesse cometendo algum crime. Então hoje eu vou levar meus filhos para casa dos meus avós e vou para casa dela dar continuidade no procedimento com as cartelas de remédio. Eu tô com muito medo, muito apreensiva, mas eu me sinto morta psicologicamente, mas principalmente eu tenho medo também de morrer, né? A sociedade não quer saber se você pode ou não pode ter filho, se você tem ou não tem condições de ter filho. Eles acham que você tem que evitar, mas pílula erra, né? Eu vivo tomando pílula. Mesmo com a criminalização, as mulheres brasileiras sempre tiveram seus métodos para abortar.
Você provavelmente está pensando nas clínicas clandestinas, que sim, existem aos montes. Mas pouco se fala do estouro de venda de um remédio para a úlcera que aconteceu nos anos 90. O motivo de tanto sucesso? A bula dizia que um dos efeitos colaterais era a interrupção da gravidez. Quem descobriu o misoprostol na obstetrícia, quem foi na década de 80? No mundo todo. As mulheres brasileiras. Por quê? Porque no Citotec, que era usado para úlcera, tinha escrito: não pode ser usado na mulher grávida porque pode provocar aborto. As mulheres olharam aquilo e começaram a comprar Citotec para abortar. E quando começaram a usar isso, elas deixaram de morrer. Então, se você pega uma história de 90 para 2014, a maior queda que aconteceu da mortalidade materna foi nessa época. Porque as mulheres começaram a usar o misoprostol sem orientação médica para abortar. Elas muitas vezes vão para o mercado clandestino à procura do medicamento. Elas não sabem como também tomar a medicação. Às vezes uma vizinha ou alguém que já fez acaba passando, né, essa informação a ela. E ela muitas vezes toma com muita dúvida se aquilo vai funcionar ou se não é uma pílula de farinha que estão vendendo para ela. Ela tem muito receio de buscar o serviço de saúde, porque como o aborto é um crime, ela tem receio de dizer o que está acontecendo com ela. Por que ele não é considerado um aborto seguro? Ele poderia ser um aborto seguro e é um progresso para a América Latina, porque nós passamos dos super inseguros para os menos seguros. Porque a mulher se automedica, ela não tem esse acompanhamento médico. Meninas, meu médico falou que é para introduzir 4. Como é que você vai explicar onde que você conseguiu esse remédio? É complicado esse negócio de golpe, fazendo o modelo do comprimido verdadeiro. As chances de dar hemorragia ou alguma coisa pior são bem grandes. Dá problema da cadeia pra quem te vendeu, da cadeia pra você, porque aborto no Brasil é crime. Porque eu fiz muita besteira pra poder abortar esse menino, até dinheiro com a Jota eu peguei emprestado. Tá ligado, né, mano? No primeiro semestre de 2017, nós vimos um total de 570 casos, né, de curetagem. O aborto feito fora. E ela veio para cá, às vezes chega com sangramento intenso, chega com sangramento moderado. As mulheres vieram fazer o procedimento de curetagem para tirar os restos ovulares. O que eu vejo com esses números numa unidade de saúde, uma única unidade de saúde? Que realmente as mulheres precisam desse atendimento. O SUS, ele precisa atender essas mulheres porque, de um lado, elas precisam desse atendimento e, do outro lado, nós temos uma realidade cruel, que é o índice de mulheres que morrem fazendo aborto clandestino. Vão na esperança de resolver uma situação e acabam perdendo a vida. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres entre 18 e 40 anos já fez pelo menos um aborto. Todo ano, 500 mil abortos são feitos por aqui. 1.500 mulheres morrem durante o processo. E num país onde o aborto é legalizado, será que acontecem mais abortos? As mulheres continuam morrendo? Aqui é o escritório da Women on Waves. Ela nasceu há 15 anos atrás, quando a nossa diretora, a Rebecca Gompertz, ela trabalhava para o Greenpeace ainda, ela era médica do barco. E viajando pelo mundo, ela viu tantas mulheres morrendo por consequência de um aborto inseguro. The charities sail their boat to countries where abortion is illegal, then take women out to the safety of international waters to receive pills for an early abortion. Com a bandeira holandesa, você pode pegar as mulheres em países onde o aborto é proibido, levar elas para águas internacionais e lá realizar um aborto seguro abaixo da lei holandesa. E com essa ideia em mente, ela conseguiu o barco, a gente montou uma clínica móvel e começamos a viajar. São 42 milhões de abortos que acontecem a cada ano. Não existe frota marítima capaz de dar ajuda para todas essas mulheres. E com barco a gente não podia chegar até elas. Mas pela internet era possível. 5 anos depois da formação da Women on Waves, em 2005, a gente montou a Women on Web. As mulheres podem fazer uma consulta online e respondem as mesmas questões que elas responderiam numa consulta médica. E aí, se o caso é aprovado, um pacote pode ser enviado para elas. Ou se elas já conseguiram remédio de outra maneira, se elas têm qualquer dúvida sobre aborto, sobre gravidez, sobre direitos sexuais e reprodutivos, elas escrevem para a gente.
Aqui eu tenho um, por exemplo, que ela diz: olá, aqui no Brasil o aborto é proibido, eu preciso comprar os remédios. Por favor, me ajudem, eu preciso de ajuda, eu não posso ter um bebê agora. Por favor, me ajudem, eu tô desesperada pensando em suicídio. Metade das mulheres que fazem aborto já são mães. São 300 mil crianças órfãs todos os anos pelas consequências de aborto inseguro. A mulher entra então no nosso site, comoabortar.org. Essa consulta são 25 questões já padronizadas, as mesmas questões que ela receberia aqui numa clínica na Holanda, que vão ser questões básicas de saúde para entender a situação dela. E por isso também que realizar um aborto com comprimidos até as 12 semanas de gravidez é um procedimento que pode ser feito pela mulher em casa, com a supervisão médica à distância da nossa organização, e ainda assim vai ser completamente seguro e efetivo, especialmente muito mais seguro que outros métodos que as mulheres brasileiras são forçadas pelo Estado a recorrer ainda, porque ele não garante a saúde sexual e reprodutiva delas. Primeira gravidez e assim, eu me senti perdida. Meio que eu caí em depressão e eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito brincalhona, só que por esse problema não está sendo assim. Ele é policial, militar. O apoio dele eu estou tendo financeiramente, mas ele não vem ver como que eu estou, apenas pergunta. Eu tenho que passar no banco primeiro para pegar o dinheiro, porque lá eles só aceitam dinheiro, né? 4.500. Agora eu tô indo para a clínica, né, fazer o procedimento. O meu medo todo do procedimento é justamente esse, entendeu? De dar alguma complicação, ou então, sei lá, no futuro não poder ser mãe devido a isso. Eu nunca fui contra e nunca fui a favor. Mas quando você está dentro do problema, você muda, né? Completamente a sua opinião. Mas eu só quero chegar lá logo e resolver isso. A gente tem duas situações, na verdade, de aborto no Brasil. A primeira situação é do aborto legal, que é o aborto nos casos que é permitido por lei, e a questão do aborto feito de maneira clandestina, né? Esse é proibido, criminalizado. E o aborto legal é desde que a mulher se enquadre em determinada situação de violência sexual, situação que coloca em risco a vida da mãe. Ou no caso dos anencéfalos, é permitido o aborto legal. Mas mesmo nos casos em que a lei permite o aborto, todo o sistema de justiça, todo o sistema de saúde dificulta o acesso da mulher ao serviço de abortamento legal. A gente, num país enorme como o Brasil, no nosso último estudo, a gente identificou apenas 37 serviços em funcionamento. O Ministério da Saúde fala um número maior, mas quando a gente foi checar, vocês fazem serviço de aborto legal? Qual foi o último aborto legal que vocês fizeram? Na prática, a gente vê muita negação do procedimento para mulheres que eles desconfiam que talvez estejam ali por um outro motivo que não seja o motivo do estupro. Em locais em que o número de estupros é muito alto, a gente não ter um número de abortos legais significativo, tem alguma coisa estranha, né? Se procurar no site do SUS, você não encontra nessa Secretaria de Saúde. Parece que não tenho certeza, há um acordo de não divulgação. E muitas das vezes ela nem sabe que naquela situação que ela está levando a gravidez foi resultado de um estupro. Ela acha que estupro tem que ser um criminoso com um revólver na cabeça. Ela não tem consciência que ela pode ser estuprada pelo namorado, pelo marido. Então, o estupro, é importante que a população saiba que é a relação sem o consentimento da mulher. As vítimas de violência são quase a metade adolescentes. E muito comum ser violentada por parentes, pai, padrasto, muitas vezes acobertada pela família. E muitas vezes a sociedade coloca a culpa do estupro à própria mulher. O que é que a mulher estava fazendo às 2 horas da manhã voltando de uma festa? O que a mulher estava fazendo às 8 horas da noite em casa, sozinha, e bateram na porta dela, na favela, e ela abriu a porta? O que a mulher estava fazendo usando uma roupa dessa?
né? Nós explicamos as consequências físicas, as consequências psicológicas do aborto. Convidamos ela a aceitar a gestação e entregar para adoção, se for o caso dela não querer o bebê, porque ela realmente vai trabalhar em cima de uma rejeição. Continuar uma gestação indesejada e depois entregar o bebê para adoção, na teoria, pode até parecer uma saída justa, mas na prática não é bem assim. No Brasil, mais de 48 mil crianças moram em abrigos e só 1.700 são adotadas por ano. Aí você dizer, o aborto é uma violência, A mulher pode se arrepender? Pode. A mulher vai ficar com um problema psicológico porque fez um aborto, vai ficar pensando. Pode acontecer, mas causa muito mais problema quando você tira essa autonomia dela. Quando você decide por ela. A missão é dar assistência integral à mulher que passa por uma experiência de gravidez inesperada ou abuso sexual, valorizando a opção pela vida. Várias pessoas vieram achando que fosse clínica de aborto. Se a pessoa escolhe a vida, aí fazemos encaminhamento médico, fazemos acompanhamento psicológico quando necessário. Pri, você tá solteira? Tô. Quantos filhos mesmo você tá agora? 2. Sua renda mensal, mais ou menos, Pri? Não tem renda. Eu me sinto meio mãezona, assim, sabe? Não só dos bebês, das crianças, mas das gestantes também. Você sabe que na época que o CEV começou, eu não sabia que eu não podia ter filho. No início era assim, puxa vida, eu não posso ter filho e ela não tá querendo o filho dela. Mas eu falei, gente, que piração é essa? Não é por aí. Aqui ele tem todos os órgãos, você pode ver nariz, boca, olhos. Os cílios começam a crescer. Your baby probably has a beating heart, you know. It can feel pain. And it has fingernails. Fingernails? Really? E gravidez decorrente de uma violência ou de um estupro, o índice é muito baixo. Em situação de estresse, alto estresse, a mulher tem 98% de chance ou 99% de não engravidar. 1,5%, no máximo 2% das mulheres que são violentadas e chegam às vias de fato da relação sexual engravidam. Isso simplesmente não é verdade. A pergunta que devemos fazer sobre isso é, mesmo que fosse apenas um caso, é justo fazer com que uma mulher assuma uma gestação proveniente de um crime contra ela mesma? O problema do aborto ele é um dilema, é complexo, de difícil solução. As tradições religiosas, e mais particularmente a tradição cristã, ela tem como concepção de vida uma concepção divina, uma concepção transcendente, de que a vida não é algo que o ser humano cria, mas ela advém de um dom. A mulher nem sempre ela foi protagonista de si mesma, mas ela foi objeto, como diz uma autora, de cama, mesa e banho do homem, de uma sociedade patriarcal machista. Let's bake some cookies for the boys. Come on, Stacy. I've waited my whole life to hear you speak. Don't you have anything relevant to say? Don't ask me. I'm just a girl. O discurso sobre a mulher cristã é sempre atravessado pelo discurso dos homens cristãos, sobretudo das autoridades, sobre as mulheres. Todos os papas são contra o aborto, né? E eu não exijo que eles sejam a favor. É que não interfiram nas políticas do Estado. Os legisladores, quando fazem leis, eles fazem no seu escritório, consultando seus livros de direito, né? As igrejas fazem as suas leis consultando as suas bíblias e os seus livros sagrados das suas tradições, mas pouco conversam com as pessoas, né? A religião nem sempre acertou nas suas decisões. Galileu foi julgado pela Inquisição por dizer que a Terra não era o centro do universo. Há pouco tempo, o divórcio era proibido. E até hoje existem grupos religiosos que lutam contra o uso da camisinha. Se hoje em dia temos dúvidas de que o Estado brasileiro seja laico de verdade, em 1940 isso estava ainda mais longe da realidade. E foi bem nesse ano que surgiu a lei atual que criminaliza o aborto.
São quase 8 décadas. Nesse tempo, trocamos de presidente mais de 30 vezes. Trocamos a capital do país, trocamos uma democracia por uma ditadura e depois por uma democracia de novo. Diminuímos o tamanho do biquíni, trocamos Calbi Peixoto pelo MC Kevinho, mas a legislação sobre o aborto continua a mesma. O meu primeiro pensamento vai para as mulheres. O direito de não ser propriedade do marido, o direito de se educar, o direito de votar e de ser votada. E hoje, perante este tribunal, está em jogo uma questão decisiva, que é o dos seus direitos reprodutivos. E por que não podem utilizar o sistema de saúde? Você tem situações dramáticas de automutilação e de abortos praticados sem a asepsia adequada. Portanto, tem um impacto discriminatório que eu acho que o Estado e a sociedade devem enfrentar. A criminalização viola direitos fundamentais da mulher. Tudo começou no dia 25. Ali foi o pior dia da minha vida e da vida da minha filha. Aqui é o cantinho dela. Aí alguém me ligou. Aqui é a amiga de Grace Kelly. Não se preocupa não, mãe. Eu falei, o que minha filha tem, o que fez, o que houve? Ela falou, não é nada demais não, mãe. Calma, calma, mãe da Grace, calma. Eu falei, por que a minha filha tá fraca, tá com a voz fraca? Não, porque você não sabia? Ela veio aqui para fazer o aborto e a gente fizemos. Eu peguei, fiquei desesperada. Eu falei, que é isso? Vocês é louca? Que é isso? Aí chegou a noite, nada. Ela esperando e a mulher lá, ó. Eu, não, Grace Kelly, já tá demais. Já tá tarde, nada. Eu que levei pro hospital, a enfermeira tirou a fita, tá muito alta a febre dela, tava quase 40 graus. Quando ela voltou, voltou com soro. Ela falou, pai, era um menino. Ela falou, pai, dá um beijo na minha mãe. Daí não vi mais ela, quando eu vi, já estava morta. Ô, princesa, que saudade. Naquele dia à noite, eu arrumei minhas malas. Aí a minha amiga se encontrou comigo no centro da cidade dela. Aí eu dei entrada no grupo, né, do WhatsApp para perguntar para as meninas tirar o restante das minhas dúvidas do procedimento. Tô torcendo para ser logo. Dói muito, 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 muito. O bom é que essas cólicas, apesar de forte, dá para aguentar. Agora eu tô sentindo muito calor. Nesse tempo de gestação, foi indicado para mim de 10 a 12 comprimidos, mas mais certeza com 12. Eu comecei com 2 pílulas debaixo da língua. Eu dei entrada, era 1h da manhã. 2 horas da manhã já começou os calafrios. Coração muito acelerado, 3 horas, 3 horas e meia as contração. Depois foram aumentando elas mais forte. Deu uma fisgada bem forte, eu senti como se desse uma rasgada, agora saiu um pouco de sangue e água. Aí foi onde eu fui no banheiro, né? Aí eu senti descer aquela bolotona de sangue. E depois daquele dia eu passei a dormir. É como se eu tivesse uma vida nova e uma segunda oportunidade. Realmente eu fui muito contra. Mas depois que aconteceu comigo, eu passei a ver o que as outras mulheres sofreram e sofrem. Eu já tenho 2 filhos, um de 14 anos e um de 7 anos, então eu não queria mais filho. Eu fiquei sem chão, sem saber o que fazer, então eu procurei o SERV. Eu até pensei em abortar, procurei até aquele remédio que o pessoal vende. Eu sou contra, eu sempre participei, faz 10 anos que eu participo da Pastoral da Criança. Todos os dias eu chorava. Pensei, falei não. E hoje o Davi é minha vida, como falam, né, um ditado antigo. Mãe é sofrer no paraíso. E é isso. Eu acabei de fazer o aborto. O médico foi me buscar no ponto de encontro com a assistente dele, né? Ele deu um remédio na minha veia
para eu poder dormir, né? Mas você dorme pouco tempo, você dorme em questão de 10 a 15 minutos. O procedimento foi bem simples, foi rápido. Mas agora não estou sentindo dor, tá incomodando um pouquinho. Agora a vida que segue e eu estou me sentindo mais leve. Como se tivesse tirado um problema muito grande das minhas costas. O fato do aborto ser ilegal nunca impediu as mulheres de abortarem. Então, mesmo acreditando que a vida começa na fecundação, proibir o aborto não está salvando vidas. Pelo contrário, a única diferença é a segurança do procedimento. Porque quando o aborto é legal, ele é realizado por pessoas que sabem o que estão fazendo. Ou seja, médicos. O Uruguai foi o primeiro país da América do Sul a legalizar o aborto. Lá, uma mulher pode abortar até a 12ª semana de gestação. Desde a legalização em 2008, o número de mortes maternas devido ao aborto zerou. Em Portugal, o aborto é legal até a 10ª semana. Na França, até a 12ª. Em lugares onde não existe esse limite, como alguns estados dos Estados Unidos e no Canadá, a vasta maioria dos abortos continua acontecendo no início da gravidez. Quando o país legaliza o aborto, a liberação vem acompanhada de medidas que aumentam o acesso ao planejamento familiar e à educação sexual. Por isso estamos vendo o número de abortos cair em muitos países onde o aborto é legal. Enquanto nos países onde ele é criminalizado, o número de abortos permanece alto e estável ano após ano. Então, a maneira mais efetiva para diminuir o número de abortos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a mudança das leis, os avanços nas leis, tornar o aborto permitido em algumas situações de escolha da mulher. Isso observou no mundo todo que o número de aborto cai pela metade com o passar de 5, 10 anos. Nenhuma igreja pode ser uma palavra de ordem sobre uma lei de Estado. Quantas e quantas mulheres não foram queimadas porque elas ousavam não só fazer, mas dizer coisas um pouco diferentes da autoridade. Afinal, dizer que o Estado é laico, no Brasil é uma contradição. Muito dessa proibição do aborto, desse estigma em relação ao aborto, tem relação com a rejeição da sexualidade da mulher solteira e jovem. Se você engravidar, você não vai poder fazer aborto. Ou se você for fazer aborto, você vai ter de fazer aborto em condições clandestinas e perigosas. Então, é melhor você não exercer a sua sexualidade, porque se você exercer a sua sexualidade, você corre o risco de engravidar. E daí você tá fodida, certo? Eu não sou uma assassina. Eu fiz um procedimento para interromper uma gestação num país onde ele é permitido ser feito. O Estado não tem o direito de, por intermédio de um juiz, de um promotor, da polícia, obrigar uma mulher a permanecer grávida do filho que ela não deseja ter. A criminalização, ela produz um impacto desproporcionalmente negativo sobre as mulheres pobres. Essa situação que eu não queria passar com os meus 2 filhos, ter que ficar dependendo de um prato de arroz, de feijão para alimentar meus filhos. Eu não sou uma máquina de procriação. Infelizmente, eu não ia colocar mais um filho no mundo e não ter condições. Não é esse o meu sonho da maternidade. Se o aborto matasse filha de deputado, de governadores, a lei mudava. Porque quem morre são as pessoas do outro Brasil. São das favelas, são as filhas das empregadas domésticas, são as negras. Olha, isso aí é uma das maiores injustiças sociais, porque a gente fala muito de injustiça social e esquece como é que ela se manifesta. Ela se manifesta no corpo das meninas pobres, negras. Se você perguntar para essa mulher, você é contra ou a favor do aborto? Ela vai dizer, eu sou contra. Mas ela já pode ter feito. Ela pode ser contra e ter feito o aborto. O perfil da mulher que aborta é a mulher comum. Aquela mulher que você está andando na rua e vai identificar jovem, geralmente mãe de mais de um filho, que professa alguma religião majoritária, né, tradicional. Então, é um perfil que, quando você conhece o perfil da mulher que aborta, você pensa, bom, é uma mulher que está entre nós. 1 em cada 5 mulheres até os 40 anos
já praticou aborto em algum momento da vida hoje. Porque se for provado que é crime, que o embrião é um indivíduo, vão fechar também as clínicas de reprodução humana. A reprodução humana se congela os embriões e depois de 3 anos descarta. Então são centenas, milhares de embriões descartados todo ano. Vocês acham que essas mulheres provocaram aborto desesperada? Ela deve ir para a cadeia? 3 anos de cadeia? É perigosa para a sociedade? E o homem não acontece nada. Só é para matar as mulheres mesmo, para prender mulher. A gravidez não acontece sozinha, não é um fato isolado. Punishment for abortion, yes or no, as a principle? The answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah. As pessoas frequentemente legislam em causa própria e a maior parte dos legisladores são homens. Mas, eu repito, se os homens engravidassem, essa questão do aborto já estava resolvida há muito tempo. Eu comparo muito o sucesso rápido do movimento gay com o fracasso prolongado do movimento pela legalização do aborto. Por que houve tanta transformação nas últimas décadas da atitude em relação aos gays? É a questão de que os gays saíram do armário. Mudar as atitudes, mudar a cabeça das pessoas de que o aborto é uma operação cirúrgica, simples, segura, a qual as mulheres devem ter o direito, se isso é importante para a vida delas. E que isso não é nada de se envergonhar, mas que você pode declarar publicamente para ir mudando a atitude da sociedade, como os gays fizeram. Se você não... O aborto é a causa da morte de milhares de mulheres no Brasil todos os anos. E a descriminalização é justamente para a gente conseguir garantir a vida dessas mulheres. O problema dela é essa madrugada. Se você não... A gente não pode escolher se a gente quer ter um filho na hora que a gente quer, sabe? Se nós estamos preparadas, se não estamos preparadas, ou se nunca estaremos preparadas. Vou resolver o problema dela essa madrugada. Vou dar um doce pra ela. Então eu, que sou uma mulher branca e que cresci num ambiente privilegiado, posso recorrer a um aborto que é ilegal, mas é seguro, porque tenho grana para pagar. É mais do que negar direito. A gente está condenando à morte um monte de mulheres nesse país.